Exercício 4.8. Uma massa de 5 kg de vapor de água saturada a 300 kPa é aquecida a pressão constante até a temperatura atingir 200 graus Celsius. Calcule o trabalho realizado pelo valor durante esse processo. Estado 1, a gente tem uma pressão de 300 kPa e vapor saturado. Então a gente vai na tabela A6, entra com esses valores e acha, né, o valor de volume específico de 0,60 metros cúbicos por quilograma. Agora para o estado 2, a gente entra com a pressão, né, de 300 kPa e a temperatura 200 graus Celsius. Agora a gente vai na tabela A4 com a entrada de temperatura e acha que o volume específico para o estado 2, né, é 0,71 metros cúbicos por quilograma. A gente sabe que o trabalho é integral de PDV. Resolvendo essa integral, a gente fica simplesmente com P multiplicado pela variação do volume. A gente sabe que o volume é o volume específico multiplicado pela massa. Então a gente extrai a massa ali, né, coloca em evidência. E a gente fica justamente com o trabalho sendo a massa vezes a pressão multiplicada pela variação do volume interno. Substituindo os valores, a gente encontra um trabalho igual a 166 kJ. Partindo aqui para a questão 3.59, um dispositivo pistão cilíndrico tem inicialmente 1,4 kg de água líquida saturada a 200 graus Celsius. Agora o calor é transferido para a água até que o volume quadruplique e o cilindro contém apenas vapor saturado. Determine o volume do tanque, a temperatura e pressões finais e a variação da energia interna na água. A priori, a gente consulta aqui a tabela A4, referente a líquido saturado, e encontra aqui o volume específico, né, de 0,001153 metros cúbicos por quilograma, e energia interna de fusão de 850,46 kJ por quilograma. Então, o volume inicial aqui, né, a gente chamou de V1, que é exatamente a massa que a gente tem de 1,4 kg, vezes esse volume específico, né, que a gente acha então o volume inicial, né, igual a 0,001619 metros cúbicos. Agora o volume 2, que é exatamente o quádruplo do volume 1, né, então a gente acha esse valor igual a 0,006476 metros cúbicos. A gente já achando aqui, né, o volume total do tanque, letra A. Partindo para a letra B, temperatura e pressões finais. Então, partindo aqui das propriedades, né, do estado final, o nosso volume específico, depois, né, no estado 2, aqui a gente chama, é exatamente o volume dividido pela massa. Então a gente acha que o volume específico da 2, né, do segundo estado desse problema. Então a gente vai lá na tabela 4, buscando achar a temperatura e pressão correspondente a esse volume específico. E os dados, né, que a gente obtém dessa tabela estão listados aqui. Uma temperatura de 371 graus Celsius, uma pressão de 21 kPa e uma energia interna de 2.201 kJ por quilograma. Então a gente já achou, né, temperatura e pressões finais, letra B. Partindo para C, a variação da energia interna. A variação da energia interna, a gente tem essa equação aqui, que é justamente a energia interna do estado 2 menos a energia interna do estado 1. A massa, ela multiplica os dois, né? Então a gente colocou em evidência aqui. E o equacionamento fica desse jeito aqui, resultando, né, numa variação de energia interna igual a 1890. Exercício 3.75. Um tanque de 1 metro cúbico contendo ar a 10 graus Celsius, 350 kPa, é conectado através de uma válvula a outro tanque contendo 3 kg de ar a 35 graus Celsius e 200 kPa. Agora a válvula é aberta e todo o sistema pode atingir o equilíbrio térmico com o ambiente, que está a 20 graus Celsius. Determine o volume do segundo tanque e a pressão final do ar em equilíbrio. Então a gente tem dados para o tanque 1 e tanque 2. Tanque 1 a gente tem volume, temperatura e pressão. Para o tanque 2 a gente tem massa, temperatura e pressão. A gente considera o ar como o gás ideal, né? Então a gente utiliza a constante universal dos gases e também a equação universal dos gases. Então para o tanque 1 a gente consegue estimar a massa, né? Exatamente isolando a massa nesta equação. Substituindo valores, a gente acha a massa do tanque 1 igual a 4 kg. Agora para o tanque 2, a gente consegue estimar o volume do tanque 2
exatamente isolando o volume, né, na equação universal dos gases. Então, substituindo valores também a gente consegue estimar o volume do tanque 2. Agora o volume total vai ser exatamente a soma, né, do volume do tanque 1 mais o volume do tanque 2. A gente acha que esse valor do volume total é de 2,3 metros cúbicos. Agora a massa total também será a soma da massa do tanque 1 mais a massa do tanque 2. Então a gente encontra esse valor, né, da massa total de 7,3 kg. Agora a pressão total também a gente consegue achar isolando, né, a pressão na equação universal dos gases. Então a gente tem esses valores aí que a gente achou. Então substituindo valores e resolvendo a equação, a gente acha a pressão total de 264 kPa. Olá, eu sou Matheus Caetano e vou resolver a lista de exercícios de equipamentos termofluidos do professor Fábio Alfai. Nesse primeiro exercício, o 3.20, ele pede para completar, né, as propriedades da água, seguindo aqui dados de temperatura, pressão, energia interna e fase. Nessa primeira linha, a gente tem dados, né, uma pressão de 400 kPa e energia interna de 1.400 e 500. Então, a gente consulta na tabela A5, que é de água, né, com entrada de pressão. Então, para essa pressão de 4.000 kPa, a gente tem uma temperatura correspondente de 143 graus Celsius. E para essa energia interna dada de 1.400 e 500, a gente vê aqui que essa energia interna está entre a energia interna de líquido comprimido, ela é maior, né, que a energia interna de líquido comprimido, e menor que a energia interna para o vapor saturado. Então a gente conclui aqui que a fase, né, para essa primeira linha é uma mistura líquido e vapor saturado. Passando para a segunda linha, a gente tem dado 220 graus Celsius e a fase, né, ele diz que é vapor saturado. Então a gente vai na tabela A4 com a entrada de temperatura e encontra, né, que para essa temperatura de 220 graus, a pressão correspondente é 2.319,6 kPa. E por ser vapor saturado, então a energia interna do vapor saturado também é dado nessa tabela, de 2.601,3 kJ por quilograma. Passando para a terceira linha agora, a gente tem dado temperatura 190 graus e pressão de 2.500 kPa. Então a gente vai na tabela A5 com a entrada de pressão e a gente acha, né, para uma pressão de 2.500 kPa, a temperatura correspondente é 223,95 graus Celsius. Porém, essa temperatura que a gente acha na tabela é maior do que os 190 graus que são dados, né? Então a gente conclui que é um líquido comprimido. Então, para líquido comprimido, a gente tem que acessar a tabela A7, justamente buscando achar a energia interna, né? Então, da tabela A7, a gente não tem o valor exato, então a gente tem que fazer uma interpolação linear aqui. E resolvendo essa equação, né, da interpolação linear, a gente acha a energia interna igual a 804 kJ por quilograma. E a descrição da fase, né, justamente por essa temperatura ser menor do que a temperatura de saturação do líquido comprimido, então a fase é líquido comprimido. Para a quarta linha desse exercício, a gente tem dado pressão de 4.000 kPa e energia interna de 3.040. Então, a gente vai na tabela A5, né, com entrada de pressão, e vê que para 4.000 kPa, a gente tem aqui a energia interna de fusão, né, é 1.082, e a energia interna de vaporização é 2.600. Então, esse valor que é dado aqui de energia interna de 3.040 é maior, né, do que a própria energia de evaporação. Então, a gente conclui que é um vapor superaquecido, né? Então, para o vapor superaquecido, a gente tem que acessar a tabela A6, que tem
exatamente informações sobre vapor superaquecido, né? Pra, na, na coluna, né? Para 4 MPa. E a gente acha aqui, né? E procurando também essa energia interna de 3040. E interpolando aqui, também essa tabela não dá o valor exato, então a gente tem que interpolar. Então, fazendo essa interpolação linear, a gente acha aqui, né, a temperatura igual a 466,24 graus Celsius.